Fala, turminha! Estamos de volta com mais um Afoitos. Roda a vinheta! Hoje, eu não sei nem que episódio é da segunda temporada, mas... olha lá o cabide. Quarto episódio da segunda temporada. E hoje eu estou muito tranquilo e satisfeito aqui, porque eu não recebo apenas um convidado ilustre, mas também um amigo, que é o Rafael Prado, mais conhecido como Rafa Prado, o cara da ebulição. Não é não, Rafa? AFK Rafa Prado. Cara, prazer, que prazer, meu amigo. Olha, prazer. Muito feliz de estar aqui contigo. Obrigado pelo convite, obrigado por toda a sua equipe aí também. E parabéns pelo projeto que você está fazendo. Poxa, muita gente fera passando por essa mesa. Tô até ansioso. Obrigado. Estou afoito. Está afoito. Mas esse projeto, ele é para vocês. É uma homenagem minha para caras como você, caras que eu admiro, e também para vocês que estão aqui assistindo. E vocês precisam valorizar a generosidade de caras como esse, que vem aqui dividir esse conteúdo rico com todos vocês. Então, curta, compartilhe, clica no sininho, espalha o Afoitos pelo Brasil inteiro e pelo mundo. Ótimo. Rafinha, vamos lá. Fala, meu mestre. Posso pegar pesado? Posso? Por favor. Posso colocar... Sem restrição. Bota o ferro quente, velho. Então tá bom. Pé embaixo, hein? Ixi, Maria. É na forja ali, a hora que você tira aquele ferro quente, velho, é pra fazer tatuagem. Boa. Ô, Rafa, conta pra gente. Eu sei, mas a galera não sabe. E todo mundo acha aqui que você já nasceu em berço de ouro. Nossa. Abre o coração, fala a sua origem. Fala pra galera que tá aqui nessa câmera aqui. Fala, galerinha. Muito contente de falar aqui com vocês, muito contente de estar na presença do Sérgio também. Muita gente, de fato, né, vê, às vezes, a gente se relacionando com grandes caras, às vezes sai alguma matéria ou faz um grande evento e fala, poxa vida, né, provavelmente esse cara, ele já nasceu em berço de ouro. E a verdade não é bem assim, né? Eu vim da periferia, Sérgio, vim da periferia de Mauá. Minha mãe, ela era dona de casa, meu pai, ele era metalúrgico. E tem uma coisa que sempre me fez andar para frente. Eu sou filho adotivo e eu sempre tive o desejo de provar para os meus pais que me adotaram que essa adoção tinha valido a pena, né? E ainda falando assim, muita gente pensa, não, tá bom, ele veio da periferia, mas que periferia? Cara, lá em Mauá, eu literalmente vim de um bairro muito humilde de Mauá, para você ter ideia, né? Eu ia, na época que eu trabalhava na Anchieta, lá em Santo André, eu pegava um ônibus da minha casa até o centro, do centro eu pegava um trem, e aí desse trem eu descia em Santo André e pegava um intermunicipal até lá. Cara, percursos de 2 horas. Eu acho que deve ter pessoas aqui que já passaram por isso, ficar 2, 3 horas em transporte público para chegar no trabalho. E uma coisa que foi muito forte para mim, principalmente sobre decisões futuras, quando eu tinha 13 anos, um aluno, um amigo nosso lá da escola, na quermesse da escola, ele morreu com um tiro de 12 no peito. Caramba. Porque o irmão dele era traficante, o pai dele já tinha morrido porque também era traficante. E esse menino, né, que seria a próxima linhagem, mataram ele antes mesmo dele se tornar o próximo traficante. Guerra de facção, aquela, sabe? Quem muitas vezes está na periferia acaba entrando em contato com algumas hostilidades muito cedo. Eu conheci droga muito cedo, eu vi droga na minha frente muito cedo, eu vi essas hostilidades muito cedo. E isso força a gente a aprender a sobreviver, né, Sérgio? E por conta disso, né, entendendo que talvez existisse um risco de um dia, dependendo da decisão que eu tomasse, o meu fim ser muito precoce, eu perguntei para minha mãe ali, mãe, e aí, qual que é a melhor faculdade? Porque eu pensava que, de repente, a educação poderia me transformar ou mudar a minha rota, e eu queria fazer essa tal de faculdade. Aí ela vira para mim e fala o seguinte, eu acho que é a USP, filho. E aí, com 13 anos, eu faço uma promessa para minha mãe, que é a seguinte, então eu vou entrar nessa tal de USP. Eu não sabia o que estava prometendo, eu sabia que o ensino público que eu tinha, ele era de baixa qualidade e que provavelmente eu ia ter que ralar muito. Mas eu coloquei aquilo, né, como uma meta para, de alguma forma, eu colocar, pelo menos que seja 1, 2 graus
de distância, né, daquela realidade que talvez pudesse, como eu falei, antecipar o meu fim. Caramba, hein? Velho, já que você falou da USP, já você falou que a educação pode mudar, cara, o que você acha? Como é que você acha que está a educação nesse país, no Brasil? Sérgio, esse é um tema que a gente realmente tem que conversar muito e ir a fundo nele, sabe? Eu acho, tá? E não vou fazer nenhuma leitura, não é sobre um governo ou sobre outro governo. Eu acredito que nos últimos 50 anos a educação ela não é prioridade no nosso país. E por que eu acredito nisso, tá? Eu acredito nisso porque se a gente olha, por exemplo, para a China, se a gente olha para o Japão, eles são, eu falei para você, 2 países orientais que passaram por momentos muito difíceis. Na Segunda Guerra Mundial, o Japão ele foi completamente destruído, por exemplo. E a gente sabe que a China tem um regime diferente, digamos assim, em relação à nossa democracia. E ainda assim, o investimento em educação nesses 2 países fizeram com que eles se tornassem grandes potências, tá? O Brasil é um país gigantesco. É um país que, por muito tempo, ele teve a oportunidade de investir principalmente na educação básica. E a gente não investe o que deveria investir na educação básica. Eu lembro quando eu estava na escola, né, naquela mesma escola, desde cedo sempre teve aquele negócio. Olha, vocês são pobres porque lá no centro de Mauá tem os empresários ricos que deixam com que aqui na periferia a gente não tenha condições de ter, sobretudo, uma escola de qualidade. Calma lá, mas é culpa dos empresários que não tem escola pública de qualidade? Não entendi. Então, existe uma série de coisas que acontecem, né? Principalmente, como eu te falei, eu vim realmente muito de baixo, do -5. E eu fui começar a entender a importância da educação. Lembra? Eu fiz a promessa para minha mãe. Sim. E aí eu prestei a USP uma vez, Sérgio, eu não passei. Aí eu fui passar na segunda vez, tá? Na segunda vez. Quando eu entrei... Mas já é uma vitória. E já foi uma grande vitória. Mas para Deus. isso, cara, eu estudava, eu trabalhava, com 15 anos eu comecei a trabalhar. Rafa, deixa eu te fazer uma provocação, interromper, por favor, porque isso não pode fugir. Manda. Porque eu já estava pensando quando você estava falando, cara, que é o seguinte... Você não acha que você falou, não, de política, de um governo, de outro governo... Vamos tirar essa história Tira isso do lado. Porque, que nem a gente está falando aqui agora, você é um cara que, numa conversa com a sua mãe, decidiu que ia para a USP, passou para a USP e seguiu a sua vida e não teve o mesmo fim que seus amigos. Perfeito. Você não acha que a gente tem que parar também de cobrar os governantes e a gente ter a postura e mudar a mentalidade de buscar o que a gente quer? Eu também, eu vim da periferia também. Sim. Eu não fiz USP, não fiz faculdade, eu sou autodidata, mas a minha vida não é a mesma coisa que a maioria das pessoas que eu vivi na minha infância. Então, cara, eu acho que é muito mimimi, muita... de culpar o governo vitimismo, X, o governo não é? Y, não sei o quê, eu concordo. Mas se a população tivesse a postura de exigir que o governo oferecesse um estudo de qualidade, até que um amigo meu na Argentina estava falando que os argentinos estavam tristes pela situação do país, independente de política. Perfeito. Por quê? Não é pela situação do país especificamente, e sim porque eles não tinham condição de pagar uma educação ou mandar o filho estudar fora, que era uma coisa meio cultural do povo argentino. Então, cara, assim, eu acho que falta a postura do próprio brasileiro, não é? Eu acho que são 2 coisas complementares, na verdade. Como você mesmo bem citou, poxa vida, eu vim lá de baixo ainda por cima, e ainda, apesar dos desafios, a minha rota ela foi diferente. Tem uma coisa que é o seguinte, né? É você parar de se colocar na posição de vítima e sempre colocar culpa, é o sistema, é culpa de alguém, e não assumir a autorresponsabilidade. Quando eu senti medo, e aí eu vou te falar, qual que foi a palavra do que eu senti naquele momento? Quando eu senti medo de interromper a minha vida por causa de decisões, ou por causa de ambiente, ou por causa de... Naquele momento eu busquei uma mudança. Eu falei, cara, eu não quero estar aqui, então eu tenho que mudar a minha realidade.
Por conta disso, de novo, comecei a trabalhar muito cedo, com 15 anos já estava trabalhando, com 16 anos carteira assinada, R$300,98, a primeira carteira assinada. Uhum. Naquele momento eu percebi que eu tinha que fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que era trabalhar também e estudar. E eu percebi que, de novo, não podia depender dos outros. O meu sonho é o meu sonho, Sérgio. O sonho de quem está nos vendo agora é o sonho de quem não está nos vendo. Ninguém vai atingir o sonho de ninguém. E quando eu entro na USP, isso fica mais claro ainda, porque eu entrei na USP. Uma coisa que aconteceu é, as pessoas que me circulavam, que eram os meus amigos da periferia na época, do nada começaram a olhar para mim e falaram: não, mano, tu é playboy agora. Se afastaram de mim porque eu tinha virado playboy. Playboy, Sérgio, eu levava 2h30 para chegar até lá, acordava 5 da manhã, 4h30 da manhã. Com certeza, pelo menos uma parte deles, em algum momento, pode ter se inspirado em você para mudar de vida também. Espero que sim. Porque é isso que as pessoas fazem no início, né? Elas não entendem, depois elas começam a ver o estilo de vida que você leva. Perfeito. E aí elas passam, porque é isso que acontece. Começa a gerar desejo do tipo, olha, deu certo, quero percorrer o mesmo caminho. A maior parte da minha família se afastou de mim. Né? E aí depois você vai vendo a mudança no comportamento deles e aí vai voltando a aproximar. E sabe o que era doido? As pessoas da USP, né, os meus colegas, muitos deles não se aproximavam de mim porque eu era favelado. Então, em dado momento, eu tinha perdido a minha tribo, sabe? E você perde um pouco a sua identidade. E toda perca de identidade, eu percebi ao longo da minha vida que ela é importante para você ir construindo, de fato, as suas opiniões, os seus valores, o autoconhecimento. E eu percebi ali que todo mundo, de fato, Sérgio, eu até dou essa permissão pro pessoal, que é, você pode ser positivamente egoísta. O que significa isso? Em dado momento, cara, se você não olhar pro seu umbigo, quem que vai olhar? Se você não olhar para você, se você não olhar para os seus objetivos, cara, saiba que muitas vezes nem mesmo os seus familiares vão olhar. E ali ficou claro isso que você falou, sabe, há 2, 3 minutos atrás, que é autorresponsabilidade. A gente tem uma mania de terceirizar a culpa sobre tudo e todos. E como eu falei, nos últimos 50 anos, para o país, a educação não é uma prioridade. O que a gente pode fazer sobre isso, então? Se não for prioridade nos próximos 100 anos, brasileiro. Independente disso, a gente tem que fazer uma coisa. Brasileiro eu tenho que fazer uma coisa. Brasileiro não lê. Não lê. Não lê. Que é a coisa mais gostosa que lê. Eu, cara, quando estou começando a me sentir burro, eu vou lá na livraria, compro uns 5 livros e devoro eles. É isso. Né? E, cara, aí eu dou aquela oxigenada no cérebro e aí eu me sinto inteligente de novo. É isso. Porque de vez em quando eu me sinto meio burro, assim. Eu preciso atualizar, né? O hardware. Não, é importante, é importante. O software e o hardware, quer dizer, na verdade. Eu acho muito importante isso e eu acredito numa ideia de que diplominha não é educação, sabe? Sim. Tem muito colecionador de diploma, isso não diz respeito à educação. Também não acredito, tem uma geração que fica levantando bandeira para jovem, principalmente para jovem, não para gente. Hoje a gente sabe tomar decisão, você é um grande empresário. Mas a gente é jovem. E somos jovens. Mas imagina um jovem de 15, 16, 17, 18 anos. Existe um movimento que fica falando para esses jovens, você não precisa pensar em faculdade, esquece a educação, não sei o quê. Me desculpa. Tem que estudar. Eu sou autodidata, não fiz faculdade. Não, eu gostaria de ter feito. Claro. Porque não deu tempo. Não deu tempo, não tinha condição financeira, talvez? Não tinha condição inicialmente. E quando eu montei meu primeiro negócio que decolou, eu tentei 5 vezes fazer isso, mas não deu tempo. Claro. Eu não conseguia dar conta, entende? Porque o negócio estava crescendo muito, que é a minha agência, que você sabe que era grande. Claro, gigantesca, inclusive. E não, mas outlier, né, Sérgio? Você foi um outlier naquele momento. Mas eu aconselho todos os jovens estudar, fazer faculdade, ler, que é importante. Vai para fora, viaja países, aprende novo idioma. Isso que eu ia te perguntar também. Cultura. Né? Você aprender um novo idioma e você ter cultura, você se transforma numa pessoa atraente. Claro. E atraente em todos os sentidos, sobretudo para fazer negócios. Tem uma coisa que a gente fala em relacionamento, chama piece of conversation, que é o quê? Imagina só, você está numa roda de determinadas pessoas, todas essas pessoas estão falando em determinado momento da experiência que elas tiveram, sei lá, na Europa, você é a única pessoa que não tem essa experiência. Que fica olhando pro teto.
Não, e aí, pior do que isso, imagina agora que essas pessoas estão falando inglês. Você nem pode entrar na roda porque você só fala português. Imagina que elas estão falando espanhol. Você não fala inglês nem espanhol. Você continua fora da roda. Então, o que acontece? Muita gente fala, não, daqui a pouco a tecnologia vai vir e aí, nem vai precisar mais. Você vai colocar um foninho aqui, ele vai traduzir. Cara, mas posso te falar uma coisa? Mesmo que o foninho traduza qual for o idioma, existe uma coisa, Sérgio, isso é pesquisado em Harvard, isso é pesquisado também em Stanford. Hoje a gente tem aquele triângulo, né, das hard skills, das soft skills, e tem se pesquisado muito sobre uma coisa chamada smart skills. O que são as smart skills? As hard skills você adquire, por exemplo, se formando engenheiro, ok? Soft skills você adquire muitas vezes aprendendo relacionamento interpessoal, como se relacionar com as pessoas. Só que percebeu-se que pessoas, por exemplo, que são músicos, mas não são músicos profissionais, desde a primeira infância está aprendendo piano, desde a primeira infância tem um esporte, por exemplo, e aí está aprendendo tênis. O que acontece? As pessoas que começam a investir nesses hobbies, muitas vezes, ou nessas smart skills, elas desenvolvem canais neurais que potencializam, tá, outras áreas de aprendizagem do seu cérebro. No caso da sua soft e no caso das suas hard skills. Uma coisa que se percebe, então, hoje é você investir em cultura, num novo idioma, mesmo que você não vá utilizá-lo, porque daqui a pouco tem a tecnologia artificial que traduz para você, o processo de aprendizagem desse novo idioma, ele vai criar novos caminhos neurais, novas sinapses, que vai, consequentemente, brincando, te deixar mais inteligente. Por quê? Porque o seu cérebro está usando partes dele que não usualmente você utilizaria. Então, o que acontece? Quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de investimento em si mesmo, seja por idioma, seja algum hobby específico, seja ler um novo livro de um tema que você, de repente, nem está utilizando no seu aspecto profissional, tudo isso é importante para a sua formação como ser. E isso desenvolve, como eu te falei, a sua própria inteligência. Não, e ainda tem o fator, né, da interação, da empatia. O fone não vai trazer a emoção de uma conversa, né? Então, assim, tem que ter. Você tem que falar pelo menos o inglês, mas o espanhol também é bom. Tem que ter cultura, tem que viajar pelo mundo para conhecer novas pessoas, né? E tem que estudar, sim, e ler muito. Depois que você conseguir colocar na sua vida o hábito de leitura, você vai ver o quanto a sua vida vai ser, inclusive, mais interessante. Verdade. Né? A sua vida, porque você fica com sede, o seu cérebro acostuma, é igual o músculo. A pessoa que vai muito para academia quer ir para academia. A pessoa que lê, ela quer ler mais. E aí ela se transforma numa pessoa muito mais interessante. É verdade. Eu vou te fazer uma pergunta, na verdade, Sérgio. Imagina nisso tudo que a gente tá falando, a gente falou de cultura e tudo mais. Aí, de repente, o pessoal tá olhando agora aqui e tá se perguntando da seguinte forma. Poxa vida, mas tá bom, eu tenho que fazer isso tudo, porém não tem dinheiro. E aí? Cara. E aí? Como que as pessoas vão investir na educação delas? Como que elas vão investir, de repente, nessas aptidões se, eventualmente, elas, como a gente não tinha no passado, não tem hoje no presente, que é dinheiro para, de repente, comprar essa cultura ou essas viagens, essa vivência, um novo idioma? Pô, Rafa, isso é uma coisa legal que você tá falando. Complicado, né? Porque eu dei uma entrevista uma vez pro Propaganda e Marketing e eu falei, né? Eu não tinha dinheiro para viajar. Então, o que eu fazia? Eu lia sobre os lugares e quando eu estava numa roda, eu fingia, eu participava do assunto. Eu não mentia, mas a pessoa perguntava, o Times Square e tal, o Times Square é assim, iluminado, papapá, nanana. Então, você tinha habilidade social, eu não dizia né? que estava lá, mas eu dizia que conhecia. Então, a pessoa automaticamente achava que eu estava lá. Perfeito. Que eu tinha ido lá, né? E, cara, assim, uma coisa que eu gosto muito de fazer é ler na internet, pesquisar sobre determinados assuntos e tal. Então, você tem que começar por algum lugar. Você não pode dar desculpa. Então, todo mundo tem um celular hoje. Até os que não têm dinheiro têm um celular e têm uma rede social. Então, siga caras como Rafa Prado. Siga, né, vários perfis que tenham ligados a assuntos que te interessam ou relacionados a uma profissão que você quer seguir. Né? E na internet, YouTube, tem aplicativo 12 minutos que resume os livros. Né? Pelo menos o core da informação ali você consegue pegar. Exato. Verdade. Então, a pessoa tem que sair, levantar a bunda,
e ir atrás do que quer, porque aí com certeza ela consegue. O dinheiro não é o mais importante. O dinheiro é importante, mas não é o mais importante. Ele não pode ser um impeditivo, é isso que eu acredito também, sabe? E a outra coisa é o seguinte, uma vez eu morava na Paulista ali, e eu conheci o engraxate, eu sempre engraxava o sapato, ele ficava na Paulista, na verdade aqui, a gente tá na Paulista, né? Aqui, seguindo a Paulista, tem um Banco Itaú ali de esquina, e tem esse engraxate que há muitos anos está ali. Conversando com ele, cara, em dado momento eu perguntei, poxa, e aí, meu? Faz quanto tempo que você tá aqui? E como que funciona a sua profissão? E ele falou, cara, aqui nesse ponto já tem uns 10 anos, mais ou menos. E eu comecei muito cedo aqui. E aí eu falei, cara, e financeiramente, meu? Roda bem, não roda? Aí eu falo, posso te contar uma coisa? Todo dia eu vejo esse pessoal engravatado, entrando aqui nesse banco, alguns são gerentes e tudo mais. Muitos deles, eu percebo que às vezes, mesmo quando vem engraxar o sapato, me olham com desdém. Sabe o que eu vou te contar? Sobre vida financeira. Eu paguei faculdade de medicina para minha filha. Eu hoje tenho uma ambição que é até comprar esse ponto. Anos à frente ele compra, tá? Só um disclaimer. Isso logo, sei lá, 3, 4 anos antes de eu falar com ele. E aí ele pega e fala para mim, cara, num mês ruim, eu tiro em torno de 14 mil reais. Às vezes oscila, 12 mil. Mas um mês ruim, 14 mil. Num mês bom, 18, 17. Para e olha para mim agora aqui. Um engraxate, Sérgio. Um engraxate. Que você olha para ele, alguns porque tem gravata, estão trabalhando no banco, olha com desdém. Esse cara que olha com desdém está ganhando 4, 5, 6 mil. O cara que ele está olhando com desdém ganha o dobro ou o triplo do que ele. Uma coisa que é importante que eu percebi ao longo do tempo sobre geração de renda, o Kevin Harrington, ele é um Shark americano do Shark Tank Internacional. Esse cara foi o maior mentor para mim. E ele tem uma coisa que ele fala que é o seguinte, fica rico quem vende. O que eu percebi? Esse cara está vendendo uma solução e as pessoas que, em tese, estão vivendo do status ali, elas estão dispostas a pagar para ele 50 reais para lustrar o sapato. Então, o que significa isso? Muitas vezes, não é apenas o ego ou o status. É você, às vezes, não ter vergonha de fazer o que tem que ser feito para criar riqueza. Puta, isso repete isso, por favor, repete. Olha isso. É exatamente o que eu falei. É você não ter vergonha de fazer o que tem que ser feito para criar riqueza. Independente do seu ego e do seu orgulho. E às vezes é sendo um engraxate que você vai ser rico. E não, de novo, colocando uma gravatinha. Não existe vergonha alguma. É digno o trabalho dele. E como eu te falei, anos à frente ele vai lá, ele compra o ponto e ele contrata os engraxates e ele vira um empresário. Você tá entendendo o que eu tô te falando? Tô entendendo. E existe um misperception, sabe? Uma quebra de realidade na sociedade que a gente vive, sociedade digital, em que na internet todo mundo é bilionário, todo mundo é rico, todo mundo é magro, todo mundo é bonito, todo mundo é feliz. Tirando a gente, né? Tirando a gente! Que isso? Não, eu tô gordinho, às vezes eu fico triste, tenho medos também. Exato, que nem eu, feio demais. Cara... Então, assim, o mundo, a gente tá viciado nessa última década, principalmente, com o boom das redes sociais, a projetar a nossa mente de sucesso, no sucesso alheio e não fazer o que tem que ser feito pra gente ter verdadeiro sucesso. A gente não pode ficar brincando, né? Dublê de rico. O que tem de dublê de rico nessa porra de internet, meu amigo? Você tá entendendo o que eu tô te falando? Você, dublê de rico, tá assistindo e sabe disso. Mas deixa eu te falar. Cara, você acredita? Eu conheci, um amigo meu apresentou um menino de 26 anos. Tá. E aí perguntei pra ele, é um cliente meu, porque eu tenho 2 clientes meus que são lá do Bom Retiro. Tá bom. E aí fui lá e conheci, um amigo me apresentou. Fui almoçar e me apresentou um menino. O menino tem um galpão lá onde as pessoas vão pegar coisas para vender. Salgadinho, água, amendoim, essas coisas. E aí me apresentou um menino que estava lá colocando na mala do carro dele salgadinho, essas coisas. E esse menino estava abastecendo a mala de um Jetta Zero. Tá. E eu falei, cara, o que você faz? O que você vai fazer? Ele falou, eu sou vendedor de farol. Aí eu falei, cara, mas como assim? Você tá com um Jetta Zero. Ele falou, eu comecei e eu não tinha nada. Olha isso. Não tinha nada.
Só que eu comecei a vender e aí eu comecei a escalar os meus amigos para vender para mim. Caramba! Então, ele ganhou o primeiro dinheiro dele e aí ele viu o amigo lá, vagabundo, sem fazer nada lá na periferia, falava, ó, irmão, você não quer vender para negócio? mim? E ele começou a escalar. E hoje ele tem 22 amigos ou amigas que vendem no Farol para ele. Caramba. Ele compra os produtos, distribui os produtos, eles são os vendedores. Exato. E ele não vende mais. E já está pensando em montar uma lanchonete. Caraca. Então você vê. E o menino digeta 0. Porque o dinheiro é líquido, né, meu irmão? Perfeito. Mas ele está trabalhando. Exatamente. Então, essa que a gente acabou de falar, de postura, né? Ô Rafa, bom. Mas a gente conta a história feliz. Você acabou de falar do dublê de rico, papapá. Você já quebrou? Nossa Senhora. Olha, até arrepia. Ixi, Maria. Vou de trás pra frente. Lembra lá, né? Passei na USP, fui começar a estudar. Em dado momento, Sérgio, eu comecei a ter um incômodo muito grande, que era, de repente, poxa, eu quero aumentar a minha renda. Porque quando eu trabalhava lá, eu trabalhei em algumas empresas. Já trabalhei numa grande empresa de telecomunicações, já trabalhei num grande banco da América Latina. E aí, lá na USP, eu falei, porra, em dado momento, eu tenho que empreender, eu tenho que ter um negócio. E eu tinha feito, em paralelo com a USP, também análise de desenvolvimento de sistemas. E aí, a minha primeira tentativa foi abrir uma software house. Cara, durante os 6 primeiros meses deu muito certo, mas só que nos 6 meses após deu muito errado. E aí a gente fechou o negócio. O que deu muito certo? Legal, eu tinha identificado que as pessoas ao meu entorno, elas queriam site, elas queriam desenvolvimento de sistemas, e elas começaram a comprar esses sites, assim por diante, a gente desenvolvia e entregava. Só que, como eu estava baseado apenas em vender para as pessoas imediatas a mim, eu não tinha força comercial. Eu era muito jovem ainda, meu sócio também era muito jovem, a gente não tinha força comercial e a gente não conseguiu trazer outros clientes. E aí, o primeiro aprendizado veio. Quando você não consegue manter o fluxo de clientes, qualquer negócio ele vai quebrar. Por quê? Porque a empresa tem 2 coisas. Número 1, né, o coração que bombeia o sangue, que é o dinheiro, que é o comercial. A segunda coisa é a sua capacidade de gestão, que é basicamente o seu cérebro. Então, eu não tinha. Que é a diferença de ser empreendedor e empresário. Exatamente. Né? Naquele momento, eu estava sendo literalmente empreendedor e, muito mais do que isso, tem uma outra classificação que é o autoempregado. Que é o quê? Eu, a partir das minhas habilidades e ele, a partir das habilidades dele, a gente começava a vender, mas a gente mesmo entregava, a gente fazia tudo. Então, éramos autoempregados. A gente tinha capacidade de gerar renda, mas só que a gente se empregava. Tem essa um que é a teto, verdade. tem um limite. E tem um limite. Não deu certo. Nisso que não deu certo, eu lembro de cartinha do Serasa chegando em casa. Aí eu lembro de o meu pai, uma frase clássica dele, né? Para de inventar moda, Rafa. Ser empresário é coisa pra gente rica. Meu pai já... Meu pai falava muito isso pra mim. Você já ouviu isso, né? Mas sabe ele que eu tava sendo patrocinado pelo Serasa. Aconteceu. E aí assim, né? Long story short. Beleza. Essa foi uma primeira tentativa frustrada e as coisas ficam muito difíceis na minha vida. Eu tinha um relacionamento de 3 anos, eu terminei esse relacionamento. O meu pai, ele por uma fatalidade, ele teve uma infecção intestinal. Aquilo virou uma síndrome de Guillain-Barré e em 10, 12 dias ele teve uma parada cardíaca e faleceu. Uau! Brother, meu chão caiu, eu tinha meados ali, sei lá, de 22 anos, a gente não estava esperando. A minha mãe, ela entrou numa depressão profunda. Logo em seguida, meu avô morreu, meu cachorro morreu. Que isso. Sabe aquele negócio? Quando tá muito ruim, fica tranquilo que pode ficar pior. Mas você sabe que tudo na vida vem como onda, né? Não, é uma onda. Tudo. 2012 foi o ano do apocalipse. Quando tiver vindo coisa boa, surfe. Quando tiver vindo coisa ruim, prepara. Prepara, porque a tormenta ela vai vir, a tempestade quando vem pode virar o barco. É real. É real. E o meu barco, ele virou, Sérgio, ao passo que eu ali... Passou um filme na minha cabeça que foi o seguinte: acho que todo mundo tinha razão, eu não sirvo para isso, eu não sou essa pessoa, deveria largar tudo. E aí eu falei, eu devia, sei lá, dar um tiro na minha cabeça. E, de novo, a gente era da periferia de Mauá, meu pai ele tinha um revólver 38. Eu peguei aquele revólver e pensei em dar um tiro na minha cabeça, Sérgio. Juro por Deus. Eu lembro da cena, me arrepia quando eu falo.
E... Caramba, cara. O que acontece, cara? Eu não sei se alguém Acho aqui que já todo passou, mundo. principalmente na pandemia. Muitas pessoas... Cara, o nível de suicídios que aconteceram nesses últimos 3 anos é um absurdo. E eu te falo isso, eu compadeço com essas pessoas porque, cara, em dado momento, quando eu tava no chão, passou pela minha cabeça, eu tenho que dar um tiro na minha cabeça porque minha vida não tá valendo a pena. Sério? Juro por Deus. Eu tinha 22 anos. Por quê? Porque era a vergonha. Lembra que eu falei pra você? Eu queria provar pros meus pais que a adoção tinha valido a pena. Quando eu quebro e quando tudo dá errado e eu tenho desaprovação da família e eu não tive tempo... Olha só, eu nunca falei isso abertamente. Depois que eu fui descobrir isso, inclusive, eu não tive tempo de mostrar pro meu pai Mas que eu ele tá consegui vendo. ficar bem sucedido. Mas ele tá vendo. Ele tá no céu vendo isso. Você entende Que isso? orgulho, eu sei. Não, pô. com certeza, meu. Orando por... Tá sempre guardando a gente, mas aquilo pesou muito na minha cabeça. E aí, então, o que acontece? Eu não faço aquilo porque eu penso na minha mãe. E eu lembro que quando ele estava no hospital, ele vira e ele fala: Rafa, cuida da tua mãe, agora é sua vez. Eu tinha que honrar minha mãe, eu tinha que continuar ali, então. E aí eu tomo uma decisão: ou eu vou ser um empresário bem-sucedido, ou eu vou ser um mendigo. Ou eu vou gerar impacto na nossa nação, ou minha vida deve acabar agora. E aí eu tomo essa decisão, Sérgio. E quando eu tomo essa decisão, uma série de coisas mudam, só que não da noite pro dia. Leva pelo menos 2, 3 anos para frente. A coisa que eu mais odeio é essa geração abraçadora de árvore, coach, ou seja lá o que for, empreendedores de palco, Sérgio, que eles falam, e de repente, naquele dia eu decidi, tudo mudou. Mudou porra nenhuma, levou 2 anos pelo menos, tá? Foi quando aí eu comecei a fazer uma coisa que você faz desde antes de eu mesmo, que é pegar livros e comer livros. Eu comecei a comer livros de desenvolvimento pessoal, comer livro de estratégia de negócio, ali eu me tornei autodidata de verdade. Eu tava preguiçoso, Sérgio. Tava preguiçoso porque, beleza, passei na USP, sou geninho, inteligente. Sabe a arrogância que precede a queda? Sim. Eu vivi isso. Eu achava que era autossuficiente, mas eu não buscava as coisas que eu precisava para ser empresário. Aí eu descobri que ser empresário, eu tinha que unir o conhecimento da academia com o conhecimento empírico, com fazer. E, detalhe, ler um monte de livro. Sobre gestão, sobre marketing, sobre vendas, sobre mudança de mindset. Isso, pelos próximos 2, 3 anos... se torna a minha realidade, cara. E eu te falo, 2, 3 anos à frente, fazendo as coisas certas que têm que ser feitas, para recuperar das minhas dívidas, a primeira coisa que eu fiz na época, eu entrei para uma empresa, num grande banco. Nesse grande banco, eu consegui atingir o mínimo de estabilidade financeira, consegui pagar minhas dívidas, recuperei a minha autoconfiança. Até então que, legal, um pouquinho mais à frente eu lanço uma agência, começo a lançar pessoas conhecidas no mercado, isso dá certo. Com 25 anos eu faço meu primeiro milhão, com 27 para 28 anos já tinha 6 milhões, e aí acontece uma coisa, com 30 anos eu perco tudo. A montanha-russa do empreendedor. Ai. Cara, olha que loucura. Lembra, arrogância precede o sucesso. E eu aprendi hoje... Na verdade, foi com 28 para 29 que eu praticamente perco tudo. Que foi, eu acho que quando eu te conheci. Foi. Não foi? Quando você me conheceu... tu tava arrogante mesmo. É real. A arrogância precede a queda. Toca aqui. Me perdoa pela arrogância do passado. Imagina. Brother, eu sei, sabe por quê? Vou te contar. Porque todo mundo passa por isso, irmão. Não tem que se cobrar. É muito louco isso. Só que as pessoas inteligentes, elas voltam. Perfeito. Elas voltam. É normal. Normal. E posso te contar? E ainda mais quando você não tem ninguém pra botar a mão no teu ombro e falar assim... Cara, não tem, Sérgio. Não sabe tem. por quê? Eu acho que muitas pessoas talvez vai ter passem muita por gente isso. pra te sugar. E muito empresário passa por isso, que é o seguinte. Em dado momento, você começa a dar certo, você se torna referência de repente em algum nicho, existem pessoas que elas vão se aproximar de você apenas pra te sugar, e você acabou de falar isso. Algumas que estão te sugando apenas, beleza. O problema é aqueles que se aproximam de você, se fazem seus amigos, além de sugar, te esfaqueiam pelas costas. E outro problema é, as pessoas que estão às vezes ao seu lado ou abaixo de você, essas pessoas às vezes têm receio ou medo de te falar a verdade e perder, digamos assim, você. E aí então essas pessoas não te direcionam. Quando você cai, mano do céu, machuca. Sabe a queda que mais machuca? Não é a queda quando você veio de baixo, tentou alguma coisa, deu errado e você não era ninguém. A queda que mais machuca é quando você já é alguém e de repente você vê um pseudo-império que você construiu correr o risco de desaparecer. Amigo, ali isso machuca. Mas sabe o que eu falo? Mas é o que mais dinheiro, ensina. Perder dinheiro
é fácil. É. O problema é perder status. Nossa. Se você chegar num lugar e não ser mais tratado com o mesmo carinho e respeito, isso sim machuca, né? Então, por isso tem que tratar bem as pessoas. É verdade. Mas independente de qualquer coisa, Rafa, você sempre teve muito respeito pelas pessoas. E é um cara que você falou, você pode ter sido esfaqueado, mas nunca esfaqueou ninguém. Então... Não tem porquê. Exato. Então, por isso você está aqui hoje, e eu te considero um amigo, e cada dia mais maduro. Um cara com a cabeça bacana. Você, sabe uma coisa? Uma crítica construtiva? Claro. Uma coisa que hoje você faz e antes você não fazia? O quê? Hoje você ouve muito bem as pessoas. Eu percebi lá no teu evento. Que isso é outra coisa que eu vou perguntar agora para ele, mas eu percebi agora no seu evento. Como? Você parando para ouvir as pessoas. Isso é uma virtude. Legal. Entendeu? Então, conta pra gente do seu projeto, dos seus projetos novos aí que estão acontecendo. E que eu fui lá, fiquei impressionado. Cara, foi muito bem recebido. Ó, eu tô arrepiado. Que legal. Tô recebendo mensagem até hoje. E a galera te amou, cara. E se não for, real. Se não for o que mais... Mas um dos que mais tirei fotos. Nossa! Foi gente, muito você legal. Não tem noção. Momento de celebridade. Fez fila. Fez fila pra tirar foto. Gostei. Cara, vou te falar, né? Hoje em dia eu lido muito bem. Eu posso te contar, eu tinha vergonha às vezes de falar de fracasso. Hoje em dia eu falo com maior tranquilidade, porque são fases da vida e eu acho que a geração empreendedora, e principalmente quem está comprometido em ajudar a geração dos novos empresários e empreendedores do nosso país, acho que tem que compartilhar a verdade, né? Eu, no passado, ter tido uma quebra, 2 quebras, ter percebido a minha arrogância e assumir isso, não me diminui. Pelo contrário, mostra para as pessoas que estão nos vendo agora que eventualmente estão passando uma dificuldade muito grande e que descobriram hoje que estão passando pela mesma coisa que eu passei ou que você também já passou no passado, que tem porta de saída. E que se tiver paciência... e hombridade. Que tipo de hombridade? Hombridade, cara, às vezes você tá devendo um fornecedor. Vai lá e mostra a cara pra ele. Não foge do celular. Conversa com o cara, fala, amigo, isso aconteceu assim, assim, assado. A pandemia quebrou minha loja. Exato. A pandemia quebrou, sei lá, a minha empresa. Mas eu vou te honrar. Vamos fazer algo junto? Eu tenho esse cliente. Mano, indica seu cliente pra ele. Continue gerando negócios pra essas pessoas. É ter hombridade. Uma coisa que eu entendi, eu tô com 34 anos agora, né? Fazendo 35 esse ano. As pessoas, às vezes, elas vão tomar decisões que vão fazer cometê-las erro, porque elas não tiveram um aprendizado completo ainda. E você não pode julgar alguém e falar que esse alguém é um picareta, digamos assim, porque ele errou. O erro foi intencional? Aí você vai perceber que muitas das pessoas... Por isso que eu tô te falando, fica tranquilo, paz no seu coração. Porque provavelmente seu erro não foi intencional. A única coisa é, você tem que ter paciência e hombridade, sabe? Para continuar lidando com as pessoas. E as coisas, elas voltam. E assumir. E assumir que essa errou, semana, não tem problema. Essa semana eu mandei um cliente embora da minha empresa. Por quê? Porque eu considero ele um amigo. E ele pode ter ficado magoado, mas foi um ato de amizade. Perfeito. Por quê? Porque como ele assumiu um compromisso comigo e não estava cumprindo esse compromisso, e uma empresa é um negócio sério, que tem fluxo de caixa e tudo isso, que você assume compromissos baseado na sua carteira de clientes. Perfeito. Então, isso estava me fazendo perder o sono, porque ele não estava cumprindo o que ele se comprometeu. Então, eu chamei ele e falei, meu amigo, vamos preservar nossa amizade. Claro. Tô te tirando, vou colocar toda a mão de obra que está trabalhando no seu negócio em outro. A gente mantém nossa amizade. Se algum dia você tiver reestruturado, a gente volta. Porque toda vez que a gente se encontra, você me conta uma história bonita. Você me fala que está fechando um negócio milionário, mas a minha fatura você não paga. Então... É uma questão de respeito. Ou você não está me respeitando, ou você está me contando uma coisa para me iludir. E eu prefiro preservar nossa amizade. Então, muito obrigado e tal. Só que, cara, eu vou te falar... Nesses momentos são os melhores momentos que você aprende. Certo. É isso mesmo. Eu tive um amigo, que é meu amigo hoje, que ele me deu uma das principais lições. Quando eu fui montar minha primeira agência, eu levei para ele o business plan e falei para ele, cara, isso aqui é o meu sonho. Eu acredito muito nisso. E aí ele falou para mim, Serginho, e um cara muito grande, falou, Serginho,
você tem carro? Eu falei, tenho. Quanto custa seu carro? Tanto. Ele falou, então se é teu sonho, o sonho não é meu. Pega, vende teu carro e coloca o dinheiro no negócio. Uau. Cara, eu saí de lá magoado. Atitude. Mas ele tava certo. Mas, depois de anos e anos e anos de eu ter vendido minha agência, eu encontrei com ele no shopping Guatemi e falei pra ele, cara, muito obrigado, você me deu uma das melhores lições da minha vida. E aí, hoje, é meu amigo. É isso, cara, mas Entende? ele deu uma indicação perfeita, cara. Entendeu? É isso, meu, se você acredita, velho, vai pra frente. Porque quando alguém te fala uma verdade, cara, aquilo não pode... Às vezes machuca, às vezes atravessa, uma Exato. flecha. Mas aquilo não pode fazer com que você entre no papel de vítima. Sim. Você tem que entender o que aquilo tem pra te ensinar. Sim. E, cara, isso é tão verdade que pra você ver como os ciclos mudam, né? Por exemplo, legal, aconteceu isso tudo. Aí, hoje, os eventos voltaram, a empresa de eventos voltou, você participou de um dos eventos meus. Maravilhoso. Acabei de fazer um evento para 2.000 e poucas pessoas, quase 2.500 pessoas em junho. A gente licenciou uma nova marca, vou fazer evento agora na Europa. Acabei entrando num programa internacional de mestrado em Oxford, não estava esperando isso acontecer. Mas conta isso direito, me fala sobre esse programa aí. Claro, falo. A pandemia foi um momento muito importante para eu refletir sobre os meus negócios, sobre coisas que eram prioritárias para mim e o que eu queria fazer de impacto, de fato, para minha vida e também, digamos assim, no empreendedorismo. Menino de Mauá que foi estudar em Oxford. Olha que loucura, cara. E aí, o que acontece, cara? Na pandemia, eu reestruturei várias coisas. Eu tive startups que deram muito certo, principalmente uma na área de construção modular. Hoje, em si, né, apesar de tudo que aconteceu em meados dos meus 28, 29 anos, cara, são 6 startups, são mais ou menos 10 empresas no total. Você tá com quantos anos, Rafa? Eu tô com 34. Pô, novão, cara. E uma das principais frentes é a frente de educação. Uma vez que a minha principal frente é a frente de educação... Eu já tinha me formado na USP, eu fiz uma outra graduação em Sistema de Informação. Aí no Brasil eu fiz um MBA e eu fiz um mestrado em Engenharia de Informação na Federal da ABC. Em dado momento, então, eu vou para fora, eu também estudo em algumas business schools de fora, faço curso em Stanford, fico um tempo no Vale do Silício, fico um tempo morando em Miami também, volto para o Brasil e faço uma série de coisas, inclusive lanço uma série de negócios. A pandemia, e aí o que acontece, né? A pandemia ela me deu um clique que é o meu resgate da minha própria origem. Eu sempre tive esse enfoque acadêmico, sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de trazer pessoas inteligentes do mundo para o Brasil. Isso é uma coisa que você faz muito bem, né? Você sabe, lembra? Eu trouxe o Richard Branson pro Brasil. Quem mais você trouxe? Eu trouxe o Richard Branson. Eu fui o primeiro cara a trazer o Gary Vee pro Brasil. Eu trouxe a Randy Zuckerberg, irmã do Mark Zuckerberg. Eu trouxe o Lobo do Wall Street pro Brasil. Eu trouxe o autor do livro Os Segredos da Mente Milionária, T. Harv Eker. Eu trouxe o Kevin Harrington do Shark Tank Internacional, Robert Cialdini, Neil Patel. Eu trouxe a Digital Marketer pro Brasil. Inclusive, você foi no evento. Tá bom. Mais de 30 gringos. Fala pra mim. A gente vai trazer junto alguém, não E a gente vai trazer A gente vai fazer um evento de marketing no ano que vem, você não tem noção. Não conta. Cara, mas a gente vai parar o mercado de marketing de novo. E marketing real, né, Sérgio? Sem messianismo digital. Pelo amor de Deus, messiânico digital. Empreendedores de pau. Jesus vai te abençoar. Deus abençoa a vida de todo mundo que acorda para trabalhar. Pra caramba. Né? Mas, gente... Não pode usar o nome de Jesus. Tem uma coisa que a gente chama de Jesus Cop. É meio que assim, antes de comprar, o cara fala, Jesus vai abençoar a sua compra, o cartão vai passar. Vocês já viram isso, galera? Não dá. Isso é não dá. Mas tudo bem. Isso é sacanagem. A gente não precisa disso. Tá tudo bem. O que acontece? Em dado momento eu falei, cara, tá na hora de eu fazer novamente um novo momento de atualização. E aí eu entrei num processo seletivo que é um dos processos mais concorridos do mundo, que é o processo seletivo do programa de Management de Oxford, que é um programa, de fato, de mestrado em Oxford. Cara, e aí vai desde teste de proficiência em inglês, teste o GRE, que é um teste de matemática, estatística e lógica, entrevista com o corpo diretor. É um processo, cara, é um processo que o mundo todo se aplica. E fala uma coisa, isso é na prática, tipo, como antigamente, ou é algo que você estuda no digital,
Você tem que estar lá, imerso. Irmãozinho. Fala aí. Irmãozinho, na prática, essa coisa de ficar fazendo cursinho de fim de semana na internet PhD. e falar que tem PhD, tem alguns aí que colocam no livro PhD que, na verdade, fez online, tá? Não vou nem falar quem, mas tudo bem. O que acontece? E tem gente na que prática, coloca no Sérgio. LinkedIn, Harvard, lá e fez um cursinho de 3 dias. Me desculpa, tá? Tem o pessoal que fala, não, eu estudei em Harvard. E você vai ver, o cara fez um da HBS, né? Se você quiser, eu recomendo. Vai lá. Entra HBS, Harvard Business School, online. Você tem um monte de cursinho, custa de $1.500 a $3.000 para você fazer. Não tem processo de seleção nem nada, tem conteúdo ali, beleza, você pode absorver. Vou O problema é um monte de gente colocando no currículo como se tivesse ido para Harvard, passado num processo deles e feito um curso, digamos assim, com os executivos de lá. Não, gente, não. Tá? E qual que é a diferença de você fazer isso? A grande questão, né, quando você entra num programa formal de uma grande universidade, Stanford, Harvard, ou das Ivy Leagues, né, que são Columbia, MIT também faz parte, Brown, tem várias, tá? São 12 universidades que fazem parte da Ivy League. Você vai ver que, por exemplo, Donald Trump, ele se formou na Universidade da Filadélfia, tá? Além de vários outros presidentes se formando em alguma Ivy League. Oxford, por exemplo, formou os últimos 13 ministros da United Kingdom, de UK. Então, assim, existe uma tradição muito grande e quando você entra numa universidade dessa, você tem a oportunidade de fazer parte do alumni dela. O que significa isso? Network fudido. É um network fudido. E tem, detalhe, só para você entender a importância desse network, não é o network, não, tem network. O ponto é o seguinte, você tem concierge. Eu estou na Said Business School, que é a escola de negócios. Existe um concierge, caso você precise se conectar com pessoas que são aluminais, esse concierge faz a ponte para você, Sérgio. Caso você precise de realocação de carreira, imagine que você é um executivo, tá? A minha turma, a idade média da turma é 38 anos. Eu tenho, por exemplo, diretor da SAP dentro do meu grupo, tá? Global. Eu tenho pessoas ali, por exemplo, de grandes petroleiras. Eu tenho gente, né, o cohort, que é basicamente a turma, são 50 pessoas. Dessas 50 pessoas, 10 são de UK, o resto é do mundo. Eu tenho gente do Canadá, dos Estados Unidos, eu sou o único brasileiro. E aí, o que acontece? O network ele é muito forte porque ele é estimulado a partir das conexões e é estimulado a partir da universidade fazer com que as pessoas, os executivos que estão ali, estejam em ampla ascensão. Eles fazem, né, como se fosse um processo, digamos assim, de realocação de carreira para as pessoas que querem eventualmente ir para uma outra empresa. Porque o cara que estuda... É como se tivesse um headhunter interno, sabe? Ele tem a obrigação de ser um cara bem colocado no mercado. Cara. A faculdade te ajuda. E aí você vai ver hoje, por exemplo, Oxford acabou de sair o ranking mundial. No ranking mundial ela está como o número 3 do mundo. Harvard está como o número 4 do mundo. MIT é o número 1 do mundo. Então, essas universidades... Elas não são universidades na perspectiva acadêmica, como todo mundo fala e fica falando, foge da academia. Não é isso. Essas universidades, a palavra melhor que descreve são think tanks. São ambientes de discussão e pensamento para criação. É outra coisa. Você vai aprender de verdade com gente muito foda. Isso. E pessoas de mercado. Aí o pessoal fala, não, é só com os PH. Não, pessoas de mercado. Tem executivo que vai dar aula. Você não vai fazer uma faculdadezinha... Sem menosprezar nenhum, mas uma faculdadezinha só para tirar diploma. Perfeito. Lá você vai aprender. Vai aprender. E detalhe, tá? Se você não fizer o que tem que ser feito, e se não for bom o suficiente, mano, você não se forma. E ponto final. Você se formou, Rafa? Então, o meu programa, ele vai agora... A minha defesa de tese, eu estou dentro de um programa de pesquisa. Então, eu sou pesquisador de Oxford e estou dentro do programa de mestrado acadêmico. A cada 2 meses eu tenho que ir para lá, fico em módulos de 1 semana. É 100% presencial, não tem online, digamos assim. E a cada módulo eu tenho que escrever um artigo científico na área de management, na área de business. Legal. Tá? Direcionado ou de gestão de projetos, ou de marketing, enfim, dentro das áreas. Cada módulo tem uma área de conhecimento, seja risco, seja design de projetos, e eu tenho que escrever um artigo científico. E a universidade é um blind review. O que significa isso? Esse artigo ele vai para um pool de pessoas que avaliam se você realmente tem um pass note, se você realmente vai passar ou não. Só que ela não sabe quem que ela está avaliando. Como é artigo, tá ruim ou tá bom? Passou ou não passou?
E é completamente impessoal, porque não tem o nome da pessoa que escreveu. Então é muito diferente do que a gente vê aqui, né? E em 2025 eu defendo o trabalho de conclusão, que é uma dissertação, que nem eu fiz aqui. No Brasil eu fiz uma dissertação de mestrado, isso rendeu alguns artigos em revista científica. Mesma coisa que vai acontecer por lá. Mas, ralação, bicho. Ralação. Um dia eu espero ter tempo para fazer isso. Hoje em dia eu não tenho tempo. Mas eu tenho tempo para fazer podcast e aprender com caras como você. E aí fica tudo mais fácil, né? É o atalho. Rafa, e uma coisa. Que você... A gente falou da educação e tudo isso e tal. Que você acha que vai ser o futuro da educação, né, cara? Com tudo isso que a gente está vivendo, as mudanças, inteligência artificial e papapá. Qual que é a sua opinião sobre o futuro? Tenho algumas visões, tá? Descentralização da educação. Então, eu acho que é um movimento natural, o autodidatismo. Acho que é um movimento natural as pessoas se educarem independente do diplominha. Mas eu acho que, a minha única crítica nisso as pessoas realmente têm que estudar. As pessoas realmente têm que dedicar horas para que, de fato, ela transforme, muitas vezes, um livro numa hard skill. Mas a descentralização da educação, ela é inevitável. Existem várias mostras, digamos assim, de que a educação ela tende a ser experimental ou até mesmo dentro de ambientes virtuais. Então, se você olha, por exemplo, para a China, para o Japão, é muito comum você ver coisas a partir de VR. Imagina só, aqui você tem a simulação de como aconteceu o Big Bang. Você vê dentro do VR. Não é apenas mais imaginativo. É experimental e experiencial. Experimental é quando você faz... E experiencial é quando você traz como uma experiência, às vezes, auditiva, sonora, visual, coisa que não existia antes. E aí você entra na ideia de aprendizagem imersiva, né? E aí tem N coisas. Por exemplo, o VR é um deles, realidade aumentada é outra delas. Tem N tecnologias, digamos assim. Mas que você acha que é o futuro? É um jovem. Tá bom. Ele, antigamente, eu quero ser médico, dentista, eu quero ser engenheiro... Quero ser astronauta. Hoje, vou te falar uma coisa, cara, que é até complicado de se dizer e eu espero que eu esteja completamente errado, tá? Existem algumas linhas, principalmente linhas econômicas, que mostram que a forma como o aprendizado está acontecendo hoje e a forma como as pessoas estão transformando a informação em algo tão perecível e muitas vezes não indo a fundo no aprendizado, significa que nos próximos 20 anos a gente vai ter uma grande escassez de mão de obra verdadeiramente qualificada, tá? E em áreas cruciais, por exemplo, áreas da saúde. Existem algumas coisas, por exemplo, quando a gente fala administração, muitas das matérias da administração, do conhecimento de administração, a gente pode ir a partir de leitura. Você não precisa ir num laboratório eventual e aplicar determinada coisa, ok? Só que isso não é verdade para a medicina. Mas a inteligência artificial não vai substituir essa turma? Em certa medida, já existe isso. Porém, você precisa de alguém para operar a inteligência artificial. Esse que é o problema. Ensinar a inteligência. Porque não, para operar, vou dar um exemplo. Mas tipo, uma coisa que todo mundo acha que a inteligência artificial nasce sabendo. Não. Ela aprende. Alguém ensina, ela aprende, aí ela vai... a partir de inputs. Aí você tem linguagens adaptativas, que elas vão aprendendo com ela, isso é ok. Mas a grande questão é a seguinte, vou dizer, por exemplo, você vai fazer um procedimento de laparoscopia. Você hoje tem robô, você pode fazer minimamente invasivo, porém você precisa de alguém para operar. Mas você não acha alguém para tomar a decisão? Vai tomar essa decisão? No curtíssimo prazo ainda não, tá? Eu acredito que ainda a intervenção humana ela ainda é muito necessária, tá? No futuro, e aí eu tô te falando um futuro de mais de 20 anos, provavelmente isso vai acontecer em diversas áreas da medicina, mas não somente da medicina, tá? Inclusive, se você for pegar a área de mobilidade urbana, cara, a gente já tá vendo carros autônomos. Um carro autônomo só é autônomo por causa de inteligência artificial. Ele toma decisão. Isso é uma realidade no presente? É uma realidade. Está ainda no mercado varejo? Não está ainda no mercado varejo. Tem uma outra coisa que é importante também nessa discussão, que é o seguinte...
ainda que já exista inteligência artificial que está tomando todas as decisões para você, essa inteligência que está tomando todas as decisões para você, ela já é acessível para todos ou ainda está restrita a determinado núcleo de pessoas? Restrito, totalmente. Na medicina, completamente top-down. Você tem, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Beleza, você tem o Einstein aqui no Brasil, você tem lá o Vila Nova Star, também um hospital considerado, entre aspas, 6 estrelas. Quem que tem acesso? Sabe? Então, para a gente falar que a inteligência artificial ela vai tomar conta, sobretudo na saúde, quando a gente pensa em rede pública de saúde, infelizmente nem médico a gente tem. Quiçá inteligência artificial, entende? Deveria começar lá embaixo. Deveria. Por quê? Em eficiência, economia, muitas coisas, né? É verdade. Eu acredito muito na revolução. Eu acredito que tudo isso que a gente está imaginando agora, por exemplo, robôs. Cara, vai chegar um momento, né? Na época que eu estava fazendo mestrado de engenharia da informação, falava sobre o advento da sociedade da informação. Quando chegaria um tempo que a quantidade de informação gerada ela seria tão grande que não seria possível sequer consumir essa informação. A gente já está nesse tempo. Sabe qual que é a próxima geração? É a geração robótica, que significa o seguinte: da mesma forma que eu tenho nativos digitais hoje, ou seja, crianças nascem já com a telinha do computador, eu vou chegar no momento que crianças vão nascer e eu tenho um robô dentro de casa. A Amazon lançou o Astro, por exemplo. Eu tô com medo. Você viu o robô do Tesla? Sim, com certeza. Cara, o robô perfeito. Cara, e vou te falar, existem hoje, mais de 300 empresas fazendo robôs. A gente às vezes pensa muito na Tesla, pensa muito na Amazon e tudo mais, mas só que são mais de 300 empresas que já têm, e não é assim, apenas no protótipo. Não, robôs funcionais. Sim. Em diversas áreas. Da medicina à utilidade doméstica. Tem robô que cozinha, meu amigo. Tem noção? Eu preciso faça estrogonofe. Preciso de dois desses. Preciso de dois. Mas só que a grande questão é a seguinte... Quem que lava a louça? Olha, ia ser muito bom. Eu acho que eu sou esse robô. Cara, mas é muito louco, né? E eu queria até saber, por exemplo, entendendo que não é para todos, o que você acha, Sérgio, que vai acontecer, por exemplo, sei lá, com o Brasil nos próximos 30 anos, uma vez que está vindo carro autônomo, uma vez que muitas das tecnologias aumentam o desemprego, e isso é muito doido, porque eu tenho uma estatística que mostra que no Brasil vai aumentar em torno de quase 1 milhão o desemprego por conta da própria inteligência artificial até 2030. E aí, o que você acha que vai acontecer com o Brasil nesse futuro que a gente está discutindo? Uma vez que você também tem experiência de governo, uma vez que você já viveu isso tudo e fala com muita gente. Cara, a minha perspectiva é super positiva, tá? Não vejo desastre, não vejo que vai ter esse número de desempregados, não. Eu acho que isso vai fazer com que o nosso país se desenvolva mais rápido. Perfeito. A gente... nós somos uma nação muito completa, né, cara? E abençoada. Nós temos tudo, commodities. Nossa, tem. Né? Nós não temos desastres naturais, a não ser aqui, um negócio ali, mas a gente não tem terremoto, muita furacão, riqueza. Não tem nada. Muita riqueza. Eu sou do ponto de vista que nós somos um povo muito trabalhador. Nossa. Não acho que o brasileiro mão de obra vagabundo. qualificada, inclusive. Mão de obra se qualificando, né? Se qualificando. Então, cara, eu acho que a vinda da inteligência artificial, tecnologia e tudo isso vai fazer com que o nosso agro, que já é forte, poderoso, fique mais poderoso. Perfeito. E aí, isso vai trazer também ampliação de mercado e, com isso, absorção de mão de obra em outras áreas. Eu acho que a gente vai se desenvolver muito em tecnologia de extração de mineral, de petróleo. A gente já está desenvolvido e vai se desenvolver muito mais na questão de energia limpa e renovável. Né? Fotovoltaica no Brasil é muito forte. Eólica é muito forte. Exato. Então, sim, cara, eu vejo uma perspectiva para o nosso país muito positiva. Não vejo esse desastre que todo mundo pensa, não. Ótimo. Posso estar errado, mas é o que eu penso. E eu acho o brasileiro um povo muito foda. Não, isso eu também não tenho dúvida. Eu acho... Capacidade de adaptabilidade do brasileiro... Exato. Não tenho síndrome de vira-lata. Eu acho o brasileiro um povo foda. Eu acho. E ainda mais...
porque nós somos um povo muito mimado por Deus. Porque a gente tem tudo, cara. Deus é Tudo. brasileiro, Sérgio? Então, eu não tenho, cara, posso falar? Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus é brasileiro. Deus é brasileiro. Cara, você planta em qualquer lugar, você colhe. O tempo aqui, a gente tem as 4 estações do ano. Meio confuso agora, mas as 4 estações do ano. A gente tem, cara, um céu maravilhoso. A gente tem a maior parte do país maravilhoso. plano. A gente tem, cara, tem tudo. Tem tudo. A gente tem desde de toda a parte de biodiversidade, sem bioma do Brasil. Maravilhoso. Cara, as baleias saem lá do Ártico para vir tomar sol aqui em Santa Catarina. Que é melhor que isso. Então, eu acho o Brasil um povo muito foda. Ô Rafa, uma curiosidade. Manda. Por que você gosta tanto da cor vinho? Da cor vinho? É. Rapaz do céu, eu gosto muito do vermelho. O vermelho pro Bordeaux. Por quê? Cara, sabe, essa é a cor do luxo, na verdade. É uma das cores do luxo, né? Nada é por acaso. Nada é por acaso. E teve um período que eu tava muito... Até entrando nesse mercado de auto ticket. Foi quando eu comecei a conhecer um pouquinho mais, não só de cores, mas de brand pessoal, quais são as marcas do mundo, em meados dos meus 26 para os 27 anos, sabe? E na época eu tinha me apegado bastante a essa ideia do vermelho, do Bordeaux, principalmente ali do Bordeaux, que é o vermelho já é uma cor mais quente, de impulsão. Sim. Que tem a ver com ebulição, né? Mas o Bordeaux, ele tinha essa coisa do luxo. Muito por isso. E aí você vai ver que o Mastery, ele tem uma cor pastel e um Bordeaux. Como eu já vi como essa cor. fixação que você tem. Você usava camisa, blazer. Eu usava blazer. Tinha mesmo. Muito bom, muito bom. Cara, como o tempo vai fazendo bem as pessoas, Nossa, né? Olha, eu vou te faar, viu? Tinha umas coisas cafona que eu fazia, que, meu Deus do céu. Você tá bem, você tá bem. Ô, Rafa, a gente tá chegando no final. E a gente tem... mas você vai voltar, né? Claro, vamos fazer. Você gostou? Você se sentiu bem? Adorei, aqui? Cara, super bem. Então, tô menos afoito agora. Tá menos afoito? Tá menos afoito. Já fez a sessão terapia? Cara, a gente tem uma pergunta aqui, característica, né, do podcast. Mas antes eu queria que, cara... Você é um cara que passou muitas coisas, tem muitos aprendizados. Hoje você mentora vários empresários. Então, vai lá no fundo e manda uma mensagem para a turma que está começando, cara, de verdade, porque isso parece meio clichê, mas, cara, sempre tem uma mensagem importante que faz um clique na cabeça das pessoas. Olha, eu não falo números ou não falo algumas conquistas porque hoje eu me acho a pessoa mais importante. Pelo contrário, é porque da onde eu vim e aonde eu acredito que eu posso chegar... eu acredito a mesma coisa para você. Eu acredito que tem muita gente aqui, Sérgio, que pode ser e criar coisas muito, mas muito maiores do que talvez eu imagine um dia criar para mim. E para criar isso tudo, eu percebi que todo empresário de sucesso, mapeando empresários de sucesso, conversando com muitos deles, eles são extremamente focados, eles têm grande disciplina, eles masterizam e dominam pelo menos uma área e aí então eles fazem com que essa área que ele dominou possa se tornar em um produto. E aí, pegando o Kevin Harrington no ensinamento dele, né, essa ideia de se tornar um produto, fica rico quem vende de fato. E aí eu entendi que vende quem gera valor. O que significa isso? A partir do momento que você tem um produto, você identificou no seu público-alvo, né, que existe uma solução, agregue o máximo de valor para você dar liquidez nessas vendas. Mas só que independente disso, né, uma coisa que eu entendi, o mundo de hoje ele está sofrendo uma crise moral. Na internet você vê isso, em que a gente tem vários gurus da luxúria mostrando jatos e Porsches. Uma coisa que eu entendi também nessas idas e vindas, nesses altos e baixos e falando com muita gente, é que a felicidade ela não está só no dinheiro, ela está também no autopreenchimento. Então, toma muito cuidado com isso que você vê, muitas vezes, como eu brinquei, né, de dublês de rico, porque ser um duplê de rico pode te trazer a verdadeira pobreza, tá? Então, toma muito cuidado e comece a valorizar o médio e o longo prazo. Às vezes a gente subestima que um tijolinho por vez ao longo do tempo constrói um castelo. Então, toma cuidado para não atropelar etapas, sabe? Porque o atropelar etapas pode inviabilizar um grande sucesso futuro.
E eu acredito que o sucesso ele vem a partir da autorresponsabilidade, algo que a gente falou logo no início. Acho que todo mundo é digno do sucesso. A única coisa é, continua com muita persistência, faça com que as quedas e os aprendizados te tragam, digamos assim, energia e força, porque, na boa, o céu é o limite. Todo mundo é digno e todo mundo pode sim se tornar aquilo que deseja, Sérgio. Muito bom, muito bom. E uma coisa muito importante, selecione as pessoas que você acha que você admira. Admire pessoas que são, não o que as pessoas têm. Quando você passa a admirar pessoas que realmente são admiráveis pelo que elas são, não pelo que elas têm, a sua vida faz sentido. Se alguém tivesse me ensinado essa lição lá atrás, Rafa, a minha vida seria diferente. Eu fico vendo muitas pessoas deslumbradas me perguntando, aquele fulano ali da internet que está com Porsche, Lamborghini, que viaja o mundo, tá? Você seria essa pessoa? Ou você quer ser o que ele tem? Você seria muito igual mais a que ele? isso. Qual será que foi o caminho que ele fez para atingir essas coisas? Sabe, eu vou te falar uma coisa. Por que eu acho que a gente está numa grande ruptura moral? Porque a gente está numa sociedade de culto a pessoas que às vezes têm os bens, mas conseguiram a partir de caminhos ilícitos. E mesmo assim as pessoas estão sendo cultuadas. Exato. Qual é o sentido disso? Exato. Sabe disso? Ilícitos e às vezes não é um crime. Sim, não estou falando de crime, não. Estou falando, sim, de forma amoral. Lesando pessoas. Exato. Brincando, vendendo cápsula de farinha. Sei lá, fazendo alguma coisa que não é legal e que pode prejudicar, sobretudo, a saúde das pessoas ou induzir as pessoas ao erro. Cara, sinceramente, se for para ficar multibilionário nesse caminho, tô muito tranquilo com a minha vida, tô muito feliz com as coisas que eu faço. Exato. Rafa, o que te deixa afoito? O que me deixa afoito? A gente tá falando. Por exemplo, isso que eu acabei de falar. Um culto desenfreado a pessoas que, a partir de caminhos duvidosos, só porque tem dinheiro, se transformam em gurus da internet. Isso me deixa afoito. Me deixa afoito, por exemplo, as pessoas elas não perceberem que elas têm o caminho por elas mesmas, a partir de uma única decisão, para sair da merda que elas estão hoje. Porque tem um monte de gente que tá passando por dificuldade e, cara, depende de você. Não é o governo que te colocou na merda, não é a empresa que te demitiu que te colocou na merda. Você pode sair dessa merda, sabe? Boa. Então, e essa coisa da geração dopamina me deixa afoito. É a geração dos grandes prazeres, uma geração dos 20... É meio que assim, dos 15 aos 25 anos, que se não tem prazer no que tá fazendo... eu não preciso ou não posso trabalhar nessa empresa porque não se adapta à minha cultura. Me desculpa, você começou a vida agora, o que você sabe sobre cultura empresarial? Ou o que você pode ou não pode fazer? Vai ralar um pouquinho, porque hoje na sociedade que a gente vive, do politicamente correto e incorreto, tudo é bullying, tudo tá errado, tudo machuca o psicológico das pessoas. E aí isso transforma a nossa sociedade em uma sociedade fraca. A sociedade fraca me deixa afoito. Porque eu vim de um tempo que se eu não ralasse a bunda, você veio de um tempo que se eu não ralasse a bunda, a gente não tinha nem o direito de ficar afoito. Sensacional! E a dor provoca o prazer a longo prazo. E o prazer provoca a dor. É um cíclico. É isso aí. Bom, Rafa, muito obrigado pela sua presença aqui no Afoites. Espero que você volte. Você junto. não me entregou meu presente. Olha! Então eu já vou cobrar porque eu quero ler. Presente aqui pro Sérgio. Porque eu quero ter uma mente milionária. Olha aí. Segredosamente Milionário, diretamente Fala do desse Harvard. evento. Cara, a gente a cada semestre, Sérgio, faz o evento do Segredos da Mente Milionária ao vivo no Brasil. O autor do livro, T. Harv Eker, ele entra via streaming do Havaí. Ele não viaja mais para outros países, mas vem o Doug Nelson para o Brasil, que é o Master Trainer e é 3 dias intensivos. Então, quem tiver interesse, é só buscar aí Millionaire Mind Intensive, que é o evento do livro. Repete. Millionaire, mmibrasil com z.com. mmibrasil com z.com ou @mmi Brasil com S, vai encontrar o Instagram. Boa. E quem for, eu espero estar lá. O Sérgio vai estar lá, com certeza. Eu vou, então, pra gente se conhecer lá, vá no evento do Rafael,
que você vai me encontrar. Não sei se é grande coisa, mas eu vou estar lá. Ó, no grande coisa, cara, teve fila pra tirar foto com ele no último evento que a gente fez no fim de semana. Foi muito gostoso, muito mesmo. Assim, e assim, foi conteúdo na veia, na prática. Na prática. Né? Nada de empreendedores de palco, né, Sérgio? Exato. Na prática, a teoria é diferente. Não é não? Galera, a gente fica por aqui com esse Afoitos maravilhoso com Rafa Prado. Ele volta e na semana que vem a gente tá de volta. Eu não sei quem, porque a Anne ainda não me disse, a culpa é dela, mas eu vou dizer para vocês no meu Instagram, tá bom? Clica no sininho, compartilha, porque o Afoitos é de vocês! Valeu! Show!